As escrituras apontam que as pessoas mortas não deixarão de existir, mas seus corpos estão em um estado de inatividade, adormecidos, até que suas almas sejam novamente unidas ao mesmo no dia do juízo. Para o Espiritismo, de que se trata esse sono profundo? Minha mãe, que é católica, a interpretação é que todos que morrem ficam em sono profundo até o dia do juízo. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Ela sendo católica, eu recomendo que ela, dentro do texto bíblico, procure os livros de Macabeus, Macabeus 1 e Macabeus 2. Inclusive, esses textos, eles não existem, esses textos não existem na Bíblia protestante. Existem 7 livros que compõem a Bíblia católica e que não estão na Bíblia protestante. Entre esses 7 livros estão o livro de Macabeus 1 e Macabeus 2. Nessas obras são citadas coisas que incomodam os protestantes. Então, esse texto foi retirado. Mas os católicos se agradam deles e, portanto, utilizam esses textos. Nesses textos, é dito que a sorte dos espíritos após a morte não está selada e que você pode orar pelos mortos para mudar a condição em que eles estejam. É em cima do texto de Macabeus, que a Igreja Católica se apoia para criar a imagem do purgatório. Por que os protestantes não têm purgatório? Porque eles não têm o livro de Macabeus, onde fala sobre isso. No livro de Macabeus, eles colocam como uma virtude você orar sistematicamente pelos mortos para mudar a situação que eles estão. Ora, se eu posso orar pelos mortos para mudar a situação que eles estão, que é o que justifica dentro da Igreja Católica a missa de sétimo dia, a missa de um mês, a missa de um ano, em que eu oro para interceder pela alma de alguém, é um indicativo de que a sorte dos espíritos não está fechada. É um indicativo de que eles podem progredir no mundo espiritual a partir das orações que nós podemos fazer por eles. Esses conceitos dentro do judaísmo são muito pacíficos. Os judeus têm muito o hábito de orar pelos seus antepassados desencarnados. Isso é prática corrente. Geralmente, as reuniões judaicas sempre se lembram os antepassados quando ela termina assim: essa reunião foi feita em homenagem a fulano, fulano, aí lê todos os familiares que se pediu para interceder. Ora-se de maneira muito sistemática pelos mortos no judaísmo. No cristianismo católico, aproveitando-se o pensamento dos macabeus, traz-se a informação de que é possível alterar a circunstância do estado de alma dos espíritos após a morte. Então, sendo sua mãe católica, é importante que ela consulte também esses textos. Se ela fosse protestante, ela não teria esses textos para consultar. Mas os católicos têm. E aí a gente vai perceber que esse processo do lado de lá diz respeito exatamente a esse fenômeno de progressão. Mas você pergunta também o que significa essa circunstância que diz que após a morte as almas ficam como que no estado de latência esperando a reconexão. É porque existem algumas criaturas que no processo desencarnatório elas acabam se vinculando a esse estado de consciência que não é tão incomum de fugir da realidade, escondendo-se dentro de si mesmas para que não consigam acessar uma realidade mais objetiva. Nós vamos encontrar um caso desse tipo nos capítulos 22, 23 e 24 do livro Os Mensageiros, em que André Luiz e Aniceto fazem visita a um posto de socorro comandado por Alfredo, esposo de Ismália, que realiza um trabalho de atendimento a entidades no mundo espiritual que se encontram nessa condição. Ele tem quase 4.000 espíritos lá em processo de latência, dormindo. E por que eles dormem? Para fugir do encontro com a própria consciência. Eles estão fugindo do encontro com a realidade, igual a criança que, quando quebra ou faz uma travessura em casa, vai para a cama, finge que está dormindo, se cobre com lençol para não se defrontar com a realidade objetiva da vida. Então, muitos espíritos desencarnam e apresentam essa característica. Mas esses textos, que são textos judaicos,
Eles, na verdade, precisam ser lidos com outros textos, porque para o judaísmo, a vida após a morte é muito pujante. Existe vida plena do lado de lá da existência, embora alguns braços do cristianismo considerem que isso não seja verdade, apoiado nos mesmos textos que os autores deles, que são judeus, dizem que não é exatamente assim.